WWE representa força, domínio e personagens perfeitamente construídos. Mas por trás dessa fachada dura, escondem-se histórias que são mais corajosas do que qualquer luta. Histórias de lutadores que não tiveram que lutar apenas no ringue, mas também contra o medo, o preconceito e a pressão de esconder sua verdadeira identidade. Em uma indústria que por muito tempo não deu espaço para a abertura, a honestidade muitas vezes significava um risco enorme. Este vídeo conta a história de 10 lutadores que deram exatamente esse passo. Não como parte de uma história roteirizada, mas na vida real. Suas decisões moldaram carreiras, mudaram mentalidades e abriram novas portas. Alguns deles se tornaram símbolos, outros permaneceram como modelos discretos, mas todos compartilharam a mesma coragem de serem eles mesmos. E essa jornada começa com um homem que foi o primeiro a dizer abertamente, durante sua carreira ativa na WWE, o que antes era impensável, com o nome que deu o primeiro passo. Número 1. Darren Young. Às vezes, basta uma única frase para mudar tudo. Para Fred Rosser, que os fãs da WWE conhecem como Darren Young, foi exatamente um momento assim em 2013. Em uma entrevista que a princípio parecia comum, ele disse de repente e sem qualquer encenação que era um lutador gay. Sem roteiro, sem declaração preparada, sem palco dramático. Apenas um ser humano que decidiu falar a verdade em voz alta. E foi exatamente essa simplicidade que a tornou tão poderosa. Com esse passo, Darren Young se tornou o primeiro superastro masculino da WWE abertamente homossexual a se assumir durante um contrato vigente. Em uma indústria que foi moldada por ideais hipermasculinos por muito tempo, isso era mais do que apenas uma informação privada. Foi uma quebra cultural, um sinal para fãs e colegas de que a força também pode ter outra aparência. E embora seu nome não represente inúmeros momentos com títulos mundiais, sua influência é sentida até hoje. Ele fez parte do grupo Nexus, esteve em grandes lutas e mais tarde venceu o WWE Tag Team Championship ao lado de Titus O'Neil como parte dos Primetime Players. Mas seu verdadeiro legado não é medido em cinturões. É medido pela coragem que abriu caminho para outros. Darren Young provou que a autenticidade não precisa ser um risco, mas sim uma forma de poder. Quantas pessoas se sentiram de repente menos sozinhas naquele momento? E quantas carreiras se tornaram possíveis porque alguém deu o pontapé inicial? Número 2. Sonya Deville. Em uma indústria onde muitos só mostram sua verdadeira personalidade quando se sentem seguros, Sonya Deville escolheu um caminho diferente. Desde cedo, ela decidiu pela abertura. Em 2015, durante sua participação no Tough Enough, ela declarou sem hesitação que é homossexual. Sem evasivas, sem encenação. Aquele momento não foi um comentário secundário, mas uma declaração clara. A honestidade também tem seu lugar na WWE. Com esse passo, Sonya fez história como a primeira mulher abertamente lésbica na WWE. Mas ela nunca quis ser apenas um símbolo. No ringue, ela convencia por meio de um estilo controlado e intenso, que priorizava a precisão em vez do show. Sua presença parecia calma, quase fria, e era exatamente isso que lhe conferia autoridade. Ela não lutava para ser compreendida, mas para ser respeitada. Ao longo dos anos, ela se tornou uma figura constante, mostrando que autenticidade e disposição para o desempenho não se excluem. Em 2023, ela alcançou um marco importante ao vencer os títulos de duplas femininas da WWE. No entanto, sua maior influência está além do ouro. Sonya Deville abriu portas sem precisar arrombá-las. Ela mudou percepções sem precisar gritar. Quantos jovens fãs encontraram nela a coragem para se aceitarem? E o quanto sua determinação silenciosa moldou de forma duradoura a imagem das mulheres no wrestling. Número 3. Pat Patterson. Nem toda revolução acontece sob os holofotes. Algumas mudam uma indústria silenciosamente, ao longo de anos, a partir dos bastidores. Pat Patterson foi exatamente uma figura assim. Nascido como Pierre Clermont, ele começou sua carreira na década de 1960, em uma época em que era impensável ser abertamente homossexual no wrestling profissional.
Em um mundo que equiparava dureza ao silêncio, Patterson decidiu por décadas esconder uma parte de sua identidade para proteger tudo pelo que havia trabalhado. Foi somente em 2014, no reality show WWE Legends House, que Pat Patterson falou publicamente pela primeira vez que era gay. Uma frase simples, mas seu significado foi enorme, pois Patterson não era qualquer um. Ele foi o primeiro campeão intercontinental da WWE, a mente criativa por trás de inúmeras histórias lendárias e por décadas uma das pessoas de maior confiança de Vince McMahon. Sua revelação não quebrou apenas o silêncio pessoal, mas também um tabu de décadas dentro do mundo do wrestling. O legado de Pat Patterson não é medido pelo quão cedo ou tarde ele falou sua verdade, mas pelo que sua honestidade provocou. Ele mostrou que a grandeza nem sempre precisa ser barulhenta, que a influência não surge necessariamente no palco. Para muitos, ele se tornou um símbolo de que nunca é tarde para ser fiel a si mesmo. Quantas carreiras foram moldadas por ele sem que se soubesse? E quantas pessoas encontraram através de sua coragem a certeza de que a verdade também pode revelar força no silêncio? Número 4. Jake Atlas. Enquanto muitos lutadores esperam até alcançar a fama ou a segurança, Jake Atlas escolheu um caminho diferente. Para ele, a autenticidade não era um objetivo, mas o ponto de partida de sua carreira. Muito antes de assinar com a WWE em 2019 e fazer parte do NXT, Jake Atlas vivia abertamente como um homem gay, sem esconderijos, sem revelações posteriores. Ele se apresentou desde o início com a certeza de que a honestidade é a base da força, não o seu risco. No ringue, Jake se destacava por seu estilo rápido e dinâmico, que unia técnica e atletismo. Seu golpe final, o Rainbow DDT, era mais do que apenas um movimento espetacular. Era um sinal consciente e pessoal, uma alusão autoconfiante à sua identidade. Mesmo que a WWE nunca o tenha envolvido em grandes disputas por títulos, ele deixou sua marca pelo profissionalismo, apresentação moderna e uma energia que se destacava claramente da multidão. Ele não precisava ser barulhento para ser visto. Mas o verdadeiro significado de Jake Atlas nunca esteve em estatísticas ou tempo de tela. Estava na mensagem que ele personificava, de que não é preciso se adaptar para ser aceito, de que a abertura não é uma fraqueza, mas demonstra autoconfiança. Mesmo após sua saída da WWE em 2021, esse impacto permaneceu. Quantos jovens lutadores encontraram nele a coragem para serem honestos consigo mesmos? E o quanto uma indústria muda quando alguém, desde o início, não esconde nada? Número 5. Shayna Baszler. Shayna Baszler não é o tipo de lutadora que dá grandes explicações. Ela aparece, entra no ringue e deixa as ações falarem. Com sua experiência em artes marciais mistas, ela trouxe um estilo intransigente, marcado pelo controle, pela dor e pelo domínio absoluto. Sua presença parecia fria, quase assustadora, e foi exatamente isso que a tornou tão crível. Shayna nunca se encaixou em moldes clássicos, nem esportiva nem pessoalmente, e nunca sentiu necessidade de mudar isso. O que a diferencia de muitos outros é a naturalidade tranquila com que vive sua identidade. Shayna Baszler reconheceu abertamente que não corresponde às normas heterossexuais tradicionais, sem fazer disso uma encenação, sem grandes revelações, sem momentos públicos de explicação. Para ela, era simplesmente uma parte de quem ela é. Tão natural quanto seu temido Kirifuda Clutch ou seu olhar inabalável antes de uma luta. Seus sucessos falam por si. Múltipla campeã feminina do NXT, um dos reinados mais dominantes da história da divisão e, mais tarde, também campeã de duplas femininas da WWE. Mas sua influência vai além de qualquer estatística. Para todos aqueles que nunca se sentiram realmente em casa entre categorias claras, Shayna Baszler tornou-se um modelo silencioso. A coragem precisa ser sempre barulhenta? Ou a verdadeira força reside às vezes exatamente em não ter que explicar nada? Número 6. Mercedes Martinez. Mercedes Martinez representa experiência, dureza e uma forma rara de autenticidade.
Muito antes de chegar à WWE em 2020, ela já havia feito nome por muitos anos no circuito independente. Aberta sobre ser lésbica e sem qualquer necessidade de encenação, ela viveu sua identidade com naturalidade desde o início. Não como uma declaração, não como uma manchete, mas como parte de seu cotidiano. Para Mercedes, o que importava era sempre, em primeiro lugar, o que ela podia mostrar no ringue. Seu estilo era bruto, direto e intransigente, sem gestos supérfluos, sem brilho desnecessário. Quando ela finalmente apareceu no NXT, trouxe exatamente essa seriedade para uma divisão que muitas vezes era marcada por elementos de show. Suas lutas pareciam reais, quase desconfortavelmente honestas. Mesmo que seu tempo na WWE tenha sido comparativamente curto, ela deixou uma impressão que foi muito além de suas aparições. Ela personificava uma guerreira que não queria provar nada, porque há muito tempo já sabia quem era. Seu impacto fora do ringue foi especialmente poderoso. Como mãe solo, lutadora experiente e mulher vivendo abertamente sua identidade, Mercedes Martinez tornou-se uma figura de identificação para muitos. Ela mostrou que não é preciso ser jovem, barulhento ou perfeitamente comercializado para ter importância. Quantas pessoas encontraram em sua história a prova de que honestidade e força andam juntas? E quão importantes são exatamente esses modelos silenciosos em um mundo que muitas vezes busca apenas atenção? Número 7. Anthony Bowens. Anthony Bowens é um nome que mostra que a influência não precisa estar ligada a um contrato com a WWE. Embora hoje ele seja conhecido principalmente por seus sucessos fora da WWE, ele é frequentemente associado automaticamente à Grande Liga. Não por causa de uma longa trajetória na WWE, mas pela forma como ele se apresenta de maneira visível e autêntica no mundo do wrestling. Anthony Bowens vive abertamente como um homem gay e o faz sem exageros, sem clichês de papéis e sem ter que se explicar. Seu caminho não foi reto. Após um teste na WWE, ele não recebeu um contrato. Mas em vez de ver esse momento como uma derrota, ele o usou como impulso. Continuou trabalhando em si mesmo, refinou seu estilo e finalmente encontrou seu lugar ao lado de Max Caster. Juntos, formaram uma equipe que se destacava não apenas pelo desempenho esportivo, mas também pelo carisma e autoconfiança. Bowens mostrou que a abertura não é um obstáculo, mas uma força quando unida ao talento. Fora do ringue, Anthony Bowens fala de forma calma e honesta sobre sua vida. Ele não prega, ele compartilha. Foi exatamente isso que o tornou acessível para muitos fãs. Mesmo sem um contrato com a WWE, ele se tornou um símbolo para uma nova geração de lutadores, na qual a identidade não é mais um defeito. O quanto a imagem do wrestling muda quando o sucesso e a abertura andam de mãos dadas? E quem decide, na verdade, onde surge o verdadeiro significado? Número 8. Tegan Nox. Tegan Nox, cujo nome real é Stephanie Newell, representa a perseverança como quase ninguém. Seu caminho na WWE foi marcado por contratempos, especialmente por lesões graves que ameaçaram encerrar sua carreira várias vezes. Em cada uma delas, ela lutou para voltar. Não mais barulhenta, não mais amarga, mas mais determinada. Essa força interior fez dela, para muitos fãs, mais do que apenas uma lutadora, muito antes de ela falar abertamente sobre sua vida privada. No ano de 2020, Tegan Nox decidiu compartilhar sua verdade em um momento simples. Sem grande palco, sem encenação, ela anunciou publicamente que é lésbica. Não foi uma tentativa de gerar atenção, mas um ato calmo de honestidade. Foi exatamente essa descrição que deu peso ao momento. Ela mostrou que a abertura não precisa ser espetacular para ter significado, e que não é preciso se definir para ser compreendida. No ringue, Tegan é conhecida por seu estilo rápido e cheio de energia, e por um espírito de luta inabalável que reflete cada um de seus retornos. Hoje, ela é um símbolo de esperança após cada queda. Quantas pessoas encontraram em sua história a coragem para seguir em frente após contratempos? E quanta força reside em simplesmente ser você mesma, não importa quantas vezes você caia no chão. Número 9. Toni Storm.
Toni Storm nunca foi conhecida por se adaptar. Desde cedo, ela se destacou por seu carisma, por uma mistura de autoconfiança, rebeldia e uma presença que não podia ser ignorada. Durante seu tempo na WWE, entre 2017 e 2021, ela rapidamente fez seu nome, vencendo o torneio Mae Young Classic e tornando-se uma das figuras centrais do NXT UK. Mas o que tornou sua história realmente especial não foi apenas seu sucesso no ringue, mas a coragem de falar abertamente sobre si mesma. No auge de sua carreira ativa na WWE, Toni Storm assumiu-se publicamente como bissexual. Não foi um passo de carreira calculado, mas um momento honesto que ficou na memória de muitos fãs. Ela mostrou que é possível ser simultaneamente dura, ambiciosa e vulnerável, sem precisar escolher. Essa abertura deu profundidade adicional à sua personalidade e a tornou mais acessível para muitas pessoas. Toni Storm representava a liberdade de não se deixar pressionar por um papel, nem na vida privada, nem na profissional. Após sua saída da WWE, ela seguiu novos caminhos e continuou evoluindo. Mas seu tempo lá permanece uma parte importante de seu legado. Toni Storm tornou-se um símbolo de autodeterminação, da recusa em cumprir expectativas que não combinam com você. Quanta coragem é necessária para assumir-se abertamente no auge da carreira? E o quanto uma decisão dessas muda a visão dos fãs sobre o que a verdadeira força realmente significa? Número 10. Quincy Elliott. Quincy Elliott não entrou no palco do NXT de forma discreta. Já em sua estreia, ficou claro que aqui estava alguém diferente de tudo o que se tinha visto antes. Não se tratava de títulos, não de uma trajetória clássica, mas de presença. Quincy não se autodenominava gay ou queer, mas sim super diva. Com isso, ele deixou claro que não queria ser classificado em categorias predefinidas. Sua identidade não era um detalhe secundário, era parte de seu carisma. Com uma aparência gender fluid, trajes chamativos e uma linguagem corporal deliberadamente exagerada, Quincy Elliott trouxe algo para a WWE que faltava há muito tempo. Ele não interpretava um papel, ele o vivia. Em um mundo do wrestling que ainda se apega a certas normas, apenas sua existência era uma declaração. Mesmo sem grandes vitórias ou histórias longas, ele conseguiu gerar atenção e desencadear conversas. As pessoas olhavam, faziam perguntas e tinham que lidar com algo que talvez não entendessem, mas que não podiam ignorar. O tempo de Quincy na WWE foi curto, mas seu impacto foi além disso. Ele mostrou que a personalidade é poder e que a visibilidade conta mesmo quando não é acompanhada de sucessos. Como muda uma indústria quando alguém tem a coragem de não se explicar, mas simplesmente ser? E quantas fronteiras foram deslocadas apenas pelo fato de Quincy Elliott se recusar a ser adaptado? 10 nomes, 10 caminhos, 10 vidas completamente diferentes. E ainda assim, o mesmo núcleo as une. A coragem. Não a coragem de derrotar alguém no ringue, mas a coragem de não mais se esconder. Em um mundo que por tanto tempo foi moldado por imagens fixas e regras silenciosas, cada uma dessas histórias criou um espaço onde a verdade se tornou possível. E talvez essa seja a vitória mais forte de todas. Qual dessas histórias mais tocou você? E você acredita que hoje já conhecemos realmente todos os nomes? Ou ainda existem muitos que ainda guardam sua verdade para si? Sinta-se à vontade para escrever nos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias.